Bloco 2. Uhum. Zé, teve esse julgamento que está interrompido agora no Supremo Tribunal Federal. Foram 4 votos até agora. Deixa eu checar a informação direitinho aqui, É isso ó. mesmo. 4 votos a favor de 4 votos. descriminalizar o porte. Uhum. O Alexandre de Moraes foi a grande surpresa de hoje, deu um voto interessante. O Gilmar Mendes defendeu é, tirar a criminalização de qualquer droga, que me parece uma posição Uhum. progressista e correta, mas a gente entende que o Brasil é um país conservador e 3 ministros ali, o Fachin, o Barroso e agora o Moraes, acham que tem que descriminalizar apenas o porte da maconha. O julgamento foi interrompido, deve voltar aí na próxima semana. Eu acho que o Gilmar tende a ficar isolado. Mas é uma posição interessante do Supremo. Nós vamos ter um É, convidado para falar disso adiante, que vai ser o Emílio Figueiredo, mas é a pergunta que você vai ter que responder, porque o Alexandre de Moraes, no voto dele, propõe uma quantia para descriminalizar de 25 gramas uhum. ou 60 gramas de porte, né? Isso. Qual que é a Uhum. diferença de descriminalizar a posse de 25 gramas ou de 60 gramas de maconha para as cadeias, Toledo? Com você, meu amigo. É muita diferença, viu, Kennedy? Eu fiz uma estimativa aqui, vou chamar de conta de padeiro, a caneta, sobre quantas pessoas poderiam ser beneficiadas por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, vamos lá. Esses 4 votos já são uma indicação de que deve formar maioria para aprovar a descriminalização, né? Começou com um placar muito elevado, mesmo que o Sim. Cássio Conká e que outros ministros aí votem contra, por pressão da base bolsonarista, ainda assim deve ter uma maioria para aprovar. Fato interessante, como você citou, o voto do Alexandre de Moraes foi muito bem embasado, e eu vou citar mais ou menos os mesmos estudos que ele usou para dizer que era absurdo, é absurdo continuar do jeito que está hoje a legislação, porque além de se você punir gente que não, com cadeia, gente que não merece estar na cadeia, que as quantidades são irrisórias, você penaliza muito mais as pessoas pobres, pretas e periféricas, né? Porque a sentença varia de acordo com a cor da pele. Mas isso tudo, o E Emílio vai veja falar bem, com muito Toledo, mais você falou propriedade disso do que eu. ontem. Você falou disso ontem, essa penalização com esse corte social. Ontem no programa, quando a gente analisou violência, e agora drogas, né? A correlação que tem aí De e que novo, o Alexandre de Moraes fez hoje também. Tá bom? Vamos lá. tem uns dados que são assustadores, quer dizer, desde que essa nova lei de drogas foi aprovada, em 2006, aumentou em 340% o encarceramento de pessoas por porte de droga, no caso, condenadas por tráfico, já que a posse para consumo nunca dá pena de prisão, só que é discricionário. A polícia, o judiciário, a promotoria que decide o que é tráfico, o que é consumo. Não tem uma regra clara, e isso gera distorções absurdas. Então, o voto dos 4 ministros foi na direção correta. O voto do Gilmar era mais abrangente, era para que todas as drogas fossem descriminalizadas. Como ele ficou em maioria, está 3-1 nesse aspecto, porque os outros 3 ministros que votaram depois votaram para isso só se referir à maconha. O Gilmar pediu a interrupção do julgamento e o adiamento, provavelmente para refazer o voto dele, para tentar ter um voto de consenso. Ou seja, também ele vai mudar. Ou seja, a cocaína já dançou nessa história, na minha opinião. Vai sobrar só a maconha. Mas É mesmo isso aí. assim, que é muita coisa. Se a gente considerar que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, 750 mil pessoas, e que 1 em cada 3 presos foi preso por tráfico, acusado de tráfico de drogas, são 250 mil. Teve uma pesquisa feita pela Milena Carla Soares, que é uma pesquisadora do IPEA, saiu agora em maio, que mostrou que 67% dos processos que resultaram em condenação por tráfico de drogas dizem respeito à maconha. Então, 67% de 250 mil dá 170 mil, mais ou menos. Então, tem 170 mil brasileiros presos. 170 mil periga ser a população de Araraquara, para ficar aqui na comparação com o hacker, né? 170 mil brasileiros presos porque acusados de tráfico de maconha. Agora, quantos desses daí efetivamente estavam traficando? E quantos estavam de posse de maconha para consumo próprio? Pois bem,
esse estudo, que é uma amostra, obviamente não pegaram todos os processos, mas pegaram uma amostra grande dos processos por condenação, por tráfico, mostrou o seguinte: 27% dos réus, ou seja, mais ou menos um em cada quatro, foi condenado com menos de 25 gramas. 25 gramas não é nada. Né? Se o cara for imagina você viver de vender 25 gramas de maconha, você vai morrer de fome. Né? Se a proposta, e os ministros estão decidindo entre 25 gramas e 60 gramas, porque eles querem fixar uma quantia, para deixar de ser decisão da polícia, do promotor. Né? Então, a discussão está entre 25 e 60 gramas. Se for 25, que é a proposta mais conservadora, sairiam da cadeia, pelas minhas contas, aí não é culpa das pesquisadoras de pé, se estiver errada, a culpa é minha, 45 mil pessoas. Imagina Que dá o que é uns, tirar 45 mil pessoas de dentro das cadeias. o quê? Uns 6, É uma 7% da coisa... população carcerária que a gente tem hoje? Não, dá mais. É, Bom, 45 mil. Vamos lá. Alexa, quanto é 45 dividido por 250? 45 dividido por 250 é igual a 0,18. 18%. Com participação da Alexa aqui. Tiraria praticamente um em cada 5 presos da cadeia. Quer dizer, aí o nosso especialista vai explicar daqui a pouco como é que funcionaria esse processo, que não deve ser nada simples. Mas, de qualquer jeito, não. Peraí, Toledo. mostra A população carcerária total do Brasil é de mais ou menos 750 750. mil. Aí tiraria Exato. 45 mil pessoas. Ah, Não, desculpa. é 750. É isso, tem razão. Pede Menos. para a Mas, de Alexa qualquer refazer jeito, aí. Alexa, vamos lá de novo, Alexa. Alexa, quanto é 45 dividido por 750? 45 dividido por 6%. 750 é igual a 0,06. 6%. Ó, Você tinha eu fiz razão, de está cabeça, tô bom muito como a mais Alexa, rápido, hein? muito rápido do que eu do que a Alexa. Tá? Eu fiz de Aprovado. cabeça, hein? Aprovado, muito bom. Então, mas imagina em números absolutos, o que é isso? É mais do que a população de metade dos municípios brasileiros, você tirar essa população da Isso. cadeia, né? E a gente que não devia estar lá, nem devia nem ter Que não entrado. deveria ter ido para lá. Esse pessoal não deveria estar na Exato, prisão. esse é o ponto. Então, faz muita diferença, que parece uma discussão sexo dos anjos. Não, mas vamos fixar o limite em 25, em 40 ou em 60. Faz diferença para milhares de pessoas esse número que os ministros vão definir, entendeu? Se for 60, vai tirar mais de 60 mil pessoas da cadeia. Pra você ter uma ideia, e tem uma diferença por estado que é absurda. Esse estudo do IPEA mostra, é um dado que é assustador. Então, por exemplo, qual que é a mediana da quantidade de maconha por estado? Então, no Mato Grosso do Sul, que é ali na fronteira com a Bolívia, que é onde só se faz apreensão de carga de tráfico internacional, praticamente, a mediana é metade. Então, metade das apreensões foi de 1 kg 140 gramas. É alto. Agora, o segundo o estado com a segunda maior mediana é o Rio de Janeiro. São 147 gramas. Olha a diferença. Um é 1.140, o segundo é 147 gramas. Significa o seguinte: se eles fixarem no limite mais alto, de 60 gramas, Não é muita não daria mais quantidade, né? cadeia? Não é nem um Não. tijolo de maconha. Não é muita quantidade, não. É esse vidrinho aqui, mais ou menos. É Não que eu isso tenha aí. usado, mas enfim, é mais ou menos isso daqui, sabe? Não, é porque eu estava querendo dar uma ideia de volume e de peso, mas Pois dá é, mais não ou é menos isso muita aqui. coisa. Como 70 você gramas vê, de isso daqui é maconha é de pouca balinha, maconha. tá? Não é de maconha, não. Mas tem umas balinhas de Olha que maconha, hein, Zé? dado. Não, ainda não tem no Brasil. E olha que loucura, Kennedy. Praticamente metade dos estados brasileiros, inclusive São Paulo, Sim. tiraria da cadeia metade das pessoas presas por tráfico de maconha. Metade. São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Piauí, Tocantins, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Distrito Federal. Então, e Acre.
Então, assim, Medida necessária, hein, Toledo? Medida necessária. O Supremo e vai economia, ajudar. para os fiscalistas liberais é menos dinheiro, menos gasto público, entendeu? E muda a vida das pessoas, né? Porque, obviamente, É você isso. ter uma família, né? Mas, enfim, o número é esse. A síntese é o seguinte: limite de mínimo de Vamos lá. 25 gramas tira 45 mil pessoas da cadeia. É muita coisa. Limite, né? É muita coisa. Isso se for o limite mínimo, que Por é uma baixo. quantidade muito Porque eu já vi ali pequenininha. que eu acho que é o que vai emplacar. Porque o Barroso propôs 25, o Alexandre falou entre 25 e 60, e os outros não falaram em Você valor. vê, é uma decepção o ministro Roberto Barroso, né? Toda uma carreira de progressista propondo um negócio desse no Supremo Tribunal. E o Gilmar Mendes, que era tido como um conservador, acha que tem que descriminalizar toda, que é a política correta do ponto de vista de saúde pública. O usuário tem de ser tratado do ponto de vista da saúde pública. Mas fazer esse debate no Assim, Brasil parece uma loucura. E o Gilmar Mendes mas, consegue ter uma posição mais progressista do que o ministro Edson Fachin, do que o ministro Luiz Roberto Barroso. E o Alexandre de Moraes consegue ser mais progressista que os dois. Olha, bom. o mundo Bom, não vamos gira, ela falar com quem capota. conhece o assunto aí, Vamos Kennedy, embora, porque vamos embora, vamos lá. já falei demais aqui.